E aí, traders, tudo bem com vocês? O Choque na área para trazer as melhores apostas desse dia 15 do 1. Chegamos na metade do primeiro mês do ano, mês de janeiro, mês que não tá fácil, né? E essa semana de Copas vamos ter jogos bem interessantes, mas também jogos um pouco complicados. Então, cuidado, igual ontem. Hoje, para mim, tem muitos jogos que eu separo aqui com possibilidade, mas também muitos jogos meio que traps, armadilhas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Para começar, um jogo que chama muito minha atenção, 2 horas da tarde, espero que tenha uma liquidez interessante, é o Awali dentro de casa, um time extremamente forte, um time que tem conseguido a maioria das vitórias no primeiro tempo, quando não empatou, e vai enfrentar um time que todos os primeiros tempos 0-0, mas nos jogos inteiros conseguiu 2 empates, somente uma derrota, só perdeu um, só tomou um gol, na verdade. Um time que mostra até agora ter uma defesa mais sólida, mas pegou adversários bem mais fracos. Pega no Awali, que é um adversário mais forte, tem tudo para o Awali conseguir essa vitória, tem tudo para o Awali ir bem aqui. Então acredito que tem tudo para ser um lei Golnar, uma vitória aqui a favor do time do Awali, que é um time tão superior lá no Egito. As estatísticas aqui não pesam tanto ainda, muito início do campeonato, mas o Al-Ahly é um time sim melhor, é um time bom, é um time que tem uma bola aérea boa e que pode ser realmente bem interessante para a gente estar trabalhando aqui nesse lei e ficando a favor dele no time. O grande problema desse campeonato realmente é liquidez, é dinheiro para se trabalhar. 2h30 vamos ter aqui Copa da França. Eu separei o jogo do Toulouse contra o Laval. Aqui a gente tem um time de primeira divisão, que é o Toulouse, um time mediano, né, de primeira divisão, contra o Laval, que também não é um time tão bom assim de segunda divisão. Cara, eu vejo o time do Toulouse com vantagem nesse confronto. Eu acho que o Toulouse é melhor e pode inclusive dar um padrão aqui em cima do Laval. A gente tem que ver que primeira para segunda divisão tem uma discrepânciazinha boa. Os times já sentem aí uma boa diferença, então temos que tomar bastante procurar bastante essas oportunidades, mas também tomar bastante cuidado, porque não é porque o time é de primeira divisão que não tem chance dele perder, ou que ele é extremamente superior. Então eu venho com essa tendência aqui. Eu acho bem difícil fazer essas análises, pegando um time da segunda para um da primeira, principalmente quando são times piores, assim, tipo o Toulouse. Mas, para mim, é um jogo para tentar buscar o Leilaval. A escalação é extremamente importante nesse tipo de jogo para ver se o time realmente vem com os principais peças, se vai poupar um pouco para o campeonato. O próximo jogo que eu trago é o Strasbourg, cara, time também de primeira divisão, time que não vem bem na primeira divisão, mas que vai pegar um time aqui de terceira divisão, o Taon, cara. Então eu nem conheço esse time, para falar a verdade. Mas, cara, terceira para primeira aí o negócio pesa, né? É muito favoritismo, é muito peso. Então eu venho aqui tentar pegar algo a favor do Strasbourg que realmente é bem melhor, bem interessante. A odd do Strasbourg subiu muito, isso pode significar um time misto, um time reserva, mas ainda assim, dependendo do tanto que tiver misto, ainda pode ser interessante. 3h30 vamos ter o jogo entre o Pontevedra contra o Getafe. Aqui também a gente tem um time de divisão bem inferior contra o time do Getafe, que é um time, cara, fraco, mas é um fraco de primeira divisão. Então, ainda assim, é bem melhor. A odd já tinha aberto num preço legal e subiu mais. Então, eu tô com medo do Getafe vir muito, muito reserva nesse jogo. Quero escalação, quero ver como vai ser, mas também venho para buscar algo aqui a favor do time do Getafe, caso tenha odd. Na Copa da Holanda, cara, aqui a gente tem sempre um probleminha de liquidez, mas vamos ter aqui um enfrentamento de dois times de primeira divisão. Ontem a gente teve o PSV se classificando nas últimas das últimas das últimas. E o Tret talvez tenha visto o jogo e não vai querer cometer esse tipo de vacilo, cara. O Tret, que é um time que tá vindo muito bem, cara, inclusive ganhou do Feyenoord recentemente fora de casa. É um time que joga muito bem, vai pegar o Al-Jik, que também, ó, ganhou do Feyenoord, perdeu pro Feyenoord recentemente dentro de casa, mas marcou primeiro no jogo, iniciou ganhando do Feyenoord e dificultando. É um time que tem feito aqui primeiros tempos ok, mas não tão bons, e que realmente vai melhor aqui o time do Trash. Marca bem mais primeiro e sofre bem menos. É um jogo para tentar o Leio Algic aqui, mas eu quero ver bastante escalação, quero ver o foco dos times, e eu também vou com bastante cuidado, que a Holanda sempre é um campeonato bem perigoso.
4h30 da tarde vamos ter Newcastle e o Wolverhampton. Cara, o time do Newcastle é um time que evoluiu muito nos últimos jogos. E o time do Wolverhampton é um time que está tendo bastante dificuldade. Apesar de ter feito alguns jogos um pouco melhor, ainda tem tido bastante dificuldade. Saiu marcando primeiro nos últimos 2 jogos fora de casa, isso é importante a gente ver. Mas o Newcastle também vem sempre marcando melhor aqui, começando muito bem os primeiros tempos e tem ido muito bem nos seus resultados, feito bastante gol, bastante placar aqui a 0. Acho que é um jogo para ler Wolves, mas também é um jogo para ter bastante cuidado, porque é Premier League, é esse campeonato assim. Ontem a gente viu o City empatando, Chelsea empatando, o Liverpool, até onde eu vi o jogo, estava com uns 80 e poucos, estava empatando também. Então não tá fácil para os favoritos. Os jogos estão bem difíceis, os times estão pegando pesado, o calendário tá puxado. Então vou na manha e também tem que cuidar o delay nesse jogo. Continuando na Bundesliga, cara, temos alguns jogos, mas o único que chamou a atenção para mim foi o do Bremen contra o Heidenheim. Apesar do Bremen não ser um grande time, um grande favorito, ele dentro de casa vem fazendo jogos interessantes, tem ido bem aqui, a gente pode dizer, perdeu pouco, empatou bastante e ganhou. A gente tem que ver que os jogos que ele perderam foi para o Bayern e para o Freiburg. Até ok aqui, o Freiburg, beleza, adversário mais fraco. Conseguiu segurar empates com o Dortmund contra o Leverkusen dentro de casa. Então, cara, se a gente pegar aí os 3, talvez, maiores times da Alemanha, beleza, não no ranking, porque o Dortmund não tá essas coisas todas, mas Bayer e Bayer Leverkusen são 2 times top da Alemanha, os melhores. E o time ganhou, acabou perdendo para o Bayern, que é beleza, e conseguiu empatar com o Leverkusen. Então, para mim, o Bremen se mostra um time forte em casa. Ganhou de Union Berlin, empata com o Stuttgart, ganha do Kiel. Então, se mostrou um time bem forte. E do outro lado, o Heidenheim, fora de casa, tomou porrada para quase todo mundo. Só conseguiu ganhar do Mainz e do São Paulo. Então, perdeu para o próprio Dortmund, perdeu para o Leverkusen, perdeu para o Bayern. Perdeu para times bons também, mas tem tido bastante dificuldade fora de casa. Eu venho para tentar pegar esse Lei Heidenheim com bastante cuidado também. Uma coisa que me incomoda, o Heidenheim marca bastante primeiro, mas é um time que sempre sofre, que sempre acaba entregando. Quando a gente olha aqui as estatísticas, eu gosto bastante da bola parada aqui, sim, do time do Bremen, cara. Eu acho que é um ponto positivo deles. 12 gols de 28, é uma amostragem muito boa. E o time do Heidenheim, apesar de não ter um número tão expressivo assim de gols tomados, também toma bastante, toma bem mais que o Bremen. Então acho que também é um ponto a ser explorado esse Heidenheim nas bolas paradas. Continuando, vamos ter o jogo entre Bolonha e Inter, cara. A Inter que dentro de casa tem sido um time muito forte, só perdeu aqui uma partida que foi para o Milan de virada, e fora isso tem sido muito poderosa, dentro de casa, feito os primeiros tempos muito bons, e vai enfrentar o time do Bolonha, que também não é um time ruim, mesmo fora de casa, é um time que sempre se defende bem, que dificilmente sai perdendo, saiu perdendo só 2 vezes, mas que recentemente não tem me passado tanta confiança assim. Quando a gente puxa a race aqui total, o Bolonha tem sentido algumas certas dificuldades, cara. E vai pegar a Inter, que pra mim é o time que tá se encaixando mais, é o time aí que tem mais força para brigar ali com o Napoli na classificação. Quando a gente olha que a Inter vem em segundo, né? Tem 2 partidas a menos, se ganhar as 2 seria o líder do campeonato. E pra mim é o time aqui que tem pra brigar com esse Napoli. Tem a Atalanta vindo aqui por fora, mas também já está com... A gente tem que ver aqui que já tem 4 pontos de vantagem, uma pequena gordura. E são esses 3 que tem para brigar. Eu não vejo a Atalanta com força. Na sinceridade, eu acho que a Atalanta vai acabar dando algumas deslizadas aí no meio quando chegar mesmo na hora da força mesmo para ganhar o campeonato. Eu acho que a Atalanta pode acabar perdendo alguns jogos, mas para mim o time hoje que é favorito a ser campeão, posso estar errado, mas é a Inter. Eu vejo a Inter, além de ter essa vantagem, eu vejo ela com um time mais completo, mais preparado, mais cascudo do que o time do Napoli. A Inter teve seus vacilos na temporada, mas eu vejo ela com um time bem mais consistente. Está enfrentando um adversário chato, um adversário que pode tirar pontos sim da Inter, mas ainda acho que ela é bem mais forte nesse jogo. Venham para tentar pegar esse Lei Bolonha, acho que está um time bem encaixado e um time realmente muito bom. Quando a gente olha aqui os tipos de gol, a Inter tem a bola parada extremamente forte, né? Muito boa mesmo. O Bolonha tomou bastante gol aqui. Também é um time que tinha uma tendência de bola parada boa.
não está conseguindo se completar tanto nessa temporada. Realmente o Bolognese perdeu muita força da temporada passada para agora. Então eu estou muito mais para comprar as bolas paradas a favor da Inter nesse jogo. Depois disso eu trago o jogo aqui do Clube Bruges contra o Genk. Cara, a gente tem que ver que são dois times top lá da Bélgica. O Genk que vem muito bem, mas é um time que perde muito sua força quando sai de dentro de casa. E recentemente fora de casa tem ido muito mal. E o Clube Bruges dentro de casa tem ido muito bem. Inclusive ganhou do próprio Genk aqui recentemente, há um mês atrás. Vejo esse jogo puxado bem mais para o Lei Genk, bem mais para ficar a favor do Bruges. O time do Bruges tem tido um confronto aéreo muito forte, cara, muito forte mesmo. Melhor time da Bélgica na bola aérea, disparado, faz bastante gol. E para mim é bem superior aqui ao Genk. Tem que tomar cuidado, o time do Genk tem um ataque forte. Qualquer vacilo que o Bruges der, o Genk marca. Então é um jogo bem perigoso. Próximo jogo também da Premier League, cara, vamos ter o time do Arsenal contra o Tottenham. Quando a gente olha aqui para esse jogo, a gente vê um jogo entre duas equipes boas, duas equipes que dificultam bastante. O time do Tottenham faz partidas boas, depois perde, ganha, perde. Mas é um time que não é fácil de jogar contra, não é fácil de se trabalhar contra, porque tem um contra-ataque muito forte. Quando tu menos espera, o time às vezes tá mal, vai lá e marca. Então é um time extremamente perigoso. O time do Arsenal é um time muito forte dentro de casa, não perdeu ainda dentro de casa, né? Teve alguns empates aqui, mas a maioria dos jogos consegue sair vitorioso. Então eu acho que é favorito para esse tipo de confronto. Mas não acho que é um jogo fácil. Para mim, a parte mais fácil desse jogo é tentar trabalhar as bolas aéreas do Arsenal, porque é um ponto muito forte, muito poderoso mesmo. Eles vão muito bem nesse ponto. Então, é o que eu trago aqui para tentar trabalhar contra o Tottenham. Pode encaixar o Lei Tottenham, cara? Para mim, só se o delay estiver muito bom e o padrão também. Próximo jogo que eu trago é Rangers contra Aberdeen, cara. Esse jogo aqui que a odd tá ficando bem esmagada, mas o Rangers cresceu muito nos últimos jogos, realmente vem jogando muito bem dentro de casa, inclusive ganhou do Celtic e tudo. E o Aberdeen, que tinha começado a temporada embalado, perdeu todo o ritmo, tá jogando muito mal. Cara, fraquejou total. E hoje em dia é um time mediano para ruim, vai cair bastante na tabela, inclusive já tá caindo, né? Era vice aqui, junto com o Celtic, sem ter nenhuma derrota. Já engatou 7 derrotas aí. E, cara, tá muito mal. Já caiu lá embaixo na pontuação. Eu acho que vai acabar caindo mais, porque realmente não tá jogando bem. Jogo para Lei Aberdeen, jogo para ficar a favor do time do Celtic. Próximo jogo, Barcelona e Betis, cara. O Barcelona vem bem forte para esse jogo. É um time que é bom, mas vem com a race bem ruim, cara. Acabou perdendo pro Atlético de Madrid, mesmo saindo na frente. Depois perdeu aqui pro Leganés, perdeu pro Las Palmas. Todos os jogos com um padrão muito bom, tendo domínio e acabaram tomando gol. E nesse jogo em específico, cara, vai pegar o Real Betis, que pra mim é um dos times mais chatos de trabalhar contra. Porque é aquele time que quando tu tá sufocando ele, ele vai lá e encontra o contra-ataque. É muito perigoso. Apesar de todas as estatísticas do Betis fora de casa ser muito ruim. É um time que faz bastante gol de contra-ataque, apesar aqui de só marcar um. É um time que tem um contra-ataque realmente muito perigoso. E o Barcelona tem isso muito fraco. Então, cara, muito cuidado, porque tem muita chance do Betis sair marcando primeiro aqui, apesar das estatísticas estar contra. É um time que realmente tem um contra-ataque bom. E se o Barcelona errar aquela linha de impedimento que eles fazem, pode ser muito perigoso mesmo. Inclusive erraram contra o Leganés, erraram contra o Las Palmas. E saiu caro isso aí. Na Taça de Portugal, cara, vamos ter o jogo do Braga contra o Lusitano aqui, cara. Pra mim, um jogo totalmente para tentar ficar a favor do Braga. A gente tem aqui um time de primeira divisão bom, top 4 de primeira divisão, contra um time aqui de terceira divisão. Me estranha ter odd nesse tipo de confronto. E tendo odd, eu acredito que vai vir um Braga muito reserva. Até porque o Braga não vem bem no campeonato, acabou engatando várias derrotas e empates seguidos e deve poupar para tentar dar mais uma força lá no seu campeonato português. Preciso ver a escalação, mas de todo jeito venho tentar buscar algo a favor do Braga aqui. Para fechar o dia, vamos ter o jogo do Elche contra o Atlético de Madrid, cara. Um jogo bem interessante aqui pela Copa do Rei. O time do Elche é um time que vem fazendo uma campanha muito boa no campeonato da La Liga 2. A gente vê as estatísticas muito fortes, mas é um time ainda muito inferior comparado ao Atlético de Madrid. Eu acho essa odd aqui top, muito boa mesmo. Apesar de ser o Atlético de Madrid fora de casa,
Se vier um time titular, se vier um time bom. Agora, se vier um time misto, aí eu já começo a achar que tá ficando justo. E eu acho que vai vir um time muito misto do Atlético de Madrid. Aí complica, porque o Elche não é um time ruim, é um time que tá jogando bem, é um time que tá complicando. E aí vir um Atlético de Madrid misto, aí não dá. Se vir Atlético de Madrid titular, cara, tem tudo para ser um layout, tem tudo para ser um jogo bom. Bom mesmo. Cara, essa foi a minha análise de hoje. Bastante jogo difícil, bastante jogo perigoso. Como sempre, vamos tentar extrair o máximo das oportunidades que vier. Eu sempre estou deixando tudo que eu estou fazendo lá no meu Telegram, então o link está aí embaixo. Se você ainda não está, já entra lá no Telegram. Vou pedir aí seu like, sua inscrição. Tamo junto e até amanhã.